Boa tarde, boa noite, boa madrugada. Vamos agora iniciar, né, a segunda metade das provas, agora a parte 3 e 4. E eu vou começar aqui pelo finalzinho, porque o finalzinho quase ninguém está prestando atenção, né? Então, as revisõezinhas, vamos lá. Aqui, gente, a cadeia, né, cambiária, né? Títulos de crédito são o quê? São papéis que valem dinheiro. Você tem um cheque, uma nota promissória, e você tem aquele cara que ele emite o título de crédito, né? O emitente do título de crédito é o cara que lança no mercado, tá bom? Aquele cheque, você compra um celular, né? Você paga com o seu cheque, certo? Você é o emitente, o Rafa é o emitente. Comprei um cheque do Asdrubal. O Rafa passou para o Asdrubal o cheque para o Asdrubal, ele é o primeiro beneficiário. Se esse Asdrubal catar e eventualmente quiser comprar, fazer uma compra, pagar alguma coisa no mercadinho, ele passa para a próxima pessoa. Passar tem dois S de endossar. Então, Rafa, emitente, primeiro beneficiário, ele pode ser endossante, se ele passar para frente, ele pode sacar. Mas se ele passar para frente, ele é endossante. O próximo endossatário pode passar para frente também. Né? Vai passando para frente infinito, Rafael? Não, infinito não, gente. Você pode colocar ali uma cláusula de proibição de novo endosso ou cláusula não à ordem, tá? Você impede que passe para frente aquele título de crédito, tá bem? Bem tranquilo isso daqui. Bom, simples e fácil como toda língua portuguesa. Também temos a logística aqui, né, do direito empresarial, pessoal, baseado nos credores, né? Você tem uma assembleia de credores. O que é assembleia de credores? É uma reunião de credores. Eles podem, sim, concordar com a venda de algum bem para poder pagar as dívidas de forma diferente. Imagina que uma empresa preta aqui, ó, ela está em falência, né? Esse aqui é o robozão, o Megazord preto, está em falência. Aí tem os robozinhos pequenininhos aqui, que são as cadeias, né, de credores, né? Tem aqui o cara que fornece leite, o que fornece não sei o quê, cada um fornece um negócio aqui para essa empresa que está quebrando, esse mercado aqui que está quebrando, por exemplo. Tá bom? Acontece. Nós vamos ter a reunião, a assembleia desses credores para verificar se eles aceitam ou não esse plano de recuperação judicial. E seja como for, o interessante é que nesse plano, pessoal, a deliberação tratativa sobre como que vai ser feito o pagamento não pode ter o mesmo sócio. Tá? Às vezes, ó, esse cara aqui, ó, e esse cara aqui, o Asdrubal, ele vai ser sócio da empresa devedora e da empresa credora. É possível? Claro. Basta que você imagine que você tem um posto de gasolina e ao mesmo tempo você tem uma puta de uma empresa grande que traz petróleo lá de fora. Então você é o importador do petróleo e aqui dentro do Brasil você também tem posto de gasolina. Às vezes um dos seus postos de gasolina está quebrando. Só que você dá um jeito aqui de fazer o pagamento, né, prioritariamente para aquela empresa importadora, ao invés de pagar outros fornecedores de óleo, né, de, enfim, materiais de limpeza daquele posto de gasolina, pagar os funcionários. Você dá um jeitinho ali de mudar. Isso não faz sentido, né? Não poderia ser assim, tá bom? Sobre essa logística, né, da falência nas empresas, tá bom? Fiz esses dois comentários aqui bem simples, pessoal, mas espero que você tenha ouvido falar. Tá? Se não ficou claro, você tem que me perguntar para a gente deixar redondinho esse conteúdo aí, tá bom? Depois, esse desenho tá feio pra caramba. Esse aqui tá feio pra caramba. Essa parte azul aqui é fase de conhecimento, né, do processo penal. Na fase de conhecimento, se você estiver com algum tipo de problema, você luta lá, na fase de conhecimento. Você faz recurso em sentido estrito na fase de conhecimento. Recurso em sentido estrito, vai recorrendo lá dentro, plá, 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 faz um habeas corpus, faz um mandado de segurança, você vai dando teus pulos dentro. Depois que chega no fim, transitou em julgado, aí não cabe mais recurso, pessoal. Aí você vai cumprir a pena, vai ter progressão de regime, livramento condicional, remissão de pena, você vai cumprir sua pena na cadeia ou prestando serviços à comunidade, né? Limitação de final de semana, é o que você vai ter aqui, correto? Isso é a fase da execução. Se tiver problemas aqui, você faz a grave execução. Problemas na execução acarretam o quê? A grave execução. Problemas na execução, a grave execução. Rafael, mas e a revisão criminal? Ela não cuida das coisas de conhecimento? Sim, mas também é depois que transitou em julgado. Então, se você descobrir uma prova nova sobre aquilo que aconteceu na fase de conhecimento do seu processo, cabe revisão criminal, não é a grave execução. A revisão criminal ela cuida de coisas do passado, né? E não de coisas da fase de conhecimento. Tá bem? Beleza, gente? É bem simples isso daqui, ó. Na logística da revisão criminal, você vai alegar nulidades, você vai alegar, eventualmente, uma desclassificação, mudança do tipo de crime, a diminuição da pena. Tudo isso baseado em informações novas que apareceram da época da fase de conhecimento que você não tinha acesso naquela época. A revisão criminal ela precisa necessariamente da concordância do condenado para que ele queira fazer uma revisão criminal, porque pode ser que ele fale assim, não, eu não quero isso, não quero. Eu simplesmente, se Deus me colocou aqui, eu tenho que cumprir minha pena. Então ele não quer fazer uma revisão criminal, mesmo o processo sendo nulo. Então não vai ter. Diferentemente da apelação. Na apelação ela vai acontecer independentemente da vontade do réu ou não. Tá? Importante também que se eventualmente um condenado quiser, ele pode fazer revisão criminal igualzinho ao habeas corpus, sem necessidade da presença de um advogado. A revisão criminal ela pode ser feita também sem advogado. É claro, gente, que por algumas formalidades, né, acaba sendo complicado ser realmente alcançado esse objetivo, mas para a prova da OAB é assim que funciona. Outra coisa, da decisão de revisão criminal, se você não entender o que o desembargador disse, você pode fazer embargo de declaração. O embargo de declaração é só para o desembargador aclarear, né, mostrar o que está acontecendo ali, né, deixar bem claro, porque você não conseguiu compreender.
certo? É um embargo de declaração. Então você pode fazer depois da revisão criminal. Isso não é um recurso que você está mudando. Não, você só quer saber o que está acontecendo ali. Só que ainda assim é possível ter uma ofensa, né, à Constituição Federal, caberia recurso extraordinário e recurso especial se for uma ofensa à lei federal. Tá bem? Bom, Rafael, você falou que depois que transitou em julgado não cabe mais recurso. Não cabe, gente, cabe revisão criminal. Mas se eventualmente, né, essa revisão criminal for julgada e ela ofender a Constituição Federal, aí cabe recurso extraordinário ainda, depois dela, tá? Gente, olha só, tempo do crime, o que é isso? Quando você pratica o ato criminoso em si, você ou Osdrubal, né, se a pessoa tiver problema mental, o que vai acontecer? Ela vai ser absolvida de forma imprópria. A absolvição imprópria é aquela absolvição em que a pessoa ela fica internada num tipo de hospital, né? É uma medida de segurança, certo? A absolvição imprópria é aquela que você praticou um fato típico, ilícito, mas não é culpável por conta da deficiência mental ou por conta da idade. A absolvição própria é aquela que você não praticou um fato típico, não praticou um fato ilícito, não praticou um fato culpável, né? Então, olha só, é bem interessante observar isso daqui, né? É claro que é possível que você seja absolvido de uma forma própria também, né? É porque eu estava falando sobre um problema mental aqui, tá? Para deixar bem claro isso aí. É possível, sim, você ser absolvido de forma própria com o excludente da culpabilidade, que é o quê? O erro de proibição, por exemplo. Um erro de proibição, ser menor de idade, coação moral irresistível, coação, obediência hierárquica a uma ordem não manifestamente legal. Essas coisas todas, ó, a absolvição própria é você ser absolvido. Você pode ser absolvido. Inclusive assim embaixo, igual que está aqui embaixo. Ó. Só que na aula que eu estava explicando ontem, eu estava falando sobre o problema mental. Então, pelo problema mental, aí eu mostrei aqui, né, o xizinho em cima da culpabilidade. Tá bom? Mas é possível que você seja absolvido de forma própria também, pessoal, com excludente da culpabilidade, tá? De forma imprópria é se for o problema mental, que aí a pessoa fica internada no hospital específico, né, como medida de segurança. Tá bem? Beleza, gente. Aí eu comentei outra coisa, que às vezes, depois que a pessoa comete o crime, ela acaba surtando dentro da cadeia, né? Se for depois, pessoal, e um problema permanente, medida de segurança. Se for um problema transitório, um tratamento psiquiátrico. Tá bem? Maravilha, simples e fácil, como tudo em português. Depois entramos aqui na norma penal em branco. A norma penal em branco é aquela norma penal, por exemplo, a lei de drogas. Não tem aqui escrito o que é droga. Então, você tem que preencher esse pedaço que está em branco. Norma penal em branco. Homogênea é quando a lei preenche o pedaço que está em branco. Heterogênea é quando uma portaria de uma autarquia, por exemplo, preenche aquele pedaço que está em branco. Aí nós temos norma penal em branco homogênea, norma penal em branco heterogênea. Ainda assim, a homogênea se divide em homóloga e heteróloga, né? A homogênea, norma penal em branco homogênea, ela se divide em homóloga e heteróloga. O que é isso? A homóloga, a norma penal em branco homogênea, homóloga, é quando a própria lei está definindo e está preenchendo aquele espaço, a própria lei. Agora, a heteróloga é quando uma outra lei está preenchendo aquele espaço. Por exemplo, a lei de genocídio, ela é uma norma penal em branco e ela é preenchida por outra lei. Qual? A lei do Código Penal. O preceito secundário, as penas, são preenchidas pelo Código Penal. Você vê que é uma outra lei. Então, a norma penal em branco, homogênea, heteróloga. Se fosse na mesma lei, seria uma norma penal em branco homogênea, homóloga. Tá bom? Mas a OAB nunca chegou aí nessas diferenciações, não. Ela diferencia o homogêneo do heterogêneo. Tá bem? Simples e fácil, gente. Diferenciamos aqui legítima defesa futura, sucessiva, putativa, recíproca, né? A mais interessante aqui é a sucessiva. Se eu te dou um tapa na cara, você vem me agredir. A agressão sua não é mais injusta, então eu não posso te matar, né? Senão eu vou responder por crime. Agora, se eu te der um tapa na cara, você vier bater, me agredir, já tá bom. Agora você continua batendo, e batendo, e batendo, e batendo. Eu caio no chão, você chuta a minha cabeça. E aí agora eu posso me defender, legítima defesa. Eu pego e atiro em você, né? Se eventualmente você fala a sua vida, eu teria o benefício da legítima defesa. Essa é a sucessiva. Putativa é a imaginação, pessoal. Recíproca é duelo. E futura você não pode. Você não pode matar um cara porque você sabe que ele vai te matar no futuro. Isso não pode acontecer. Falamos depois do critério da extraterritorialidade. O que é isso, Rafael? É o critério de que você vai ser julgado aqui no Brasil por um crime que você vier a cometer lá fora. Tá bem? Isso é possível acontecer, Rafael? Sim. Temos duas formas, né? A forma condicionada e a forma incondicionada. A forma condicionada é quando colocam-se algumas condições, como por exemplo o caso do Robinho, Daniel Alves, para ser punido aqui no Brasil. Né? O cara tem que ser, obviamente, né, transportado aqui para o Brasil, tem que cumprir a pena aqui no Brasil, ele tem que, eventualmente, que eu ia falar? Eventualmente não ter sido absolvido no outro país. No outro país tem que ser crime também, e se lá não for crime, aqui também não será. Por exemplo, o cara que ele tem duas, três mulheres casando lá fora, em outro país. Ele não vai ser julgado aqui no Brasil por bigamia. Por quê? Porque aqui no Brasil, muito embora não possa, lá pode. Então, se lá pode, ele não vai responder por crime de bigamia. O outro país pode, porque que ele mudou para lá justamente porque lá pode ter mais de uma mulher. E aí ele casou com mais de uma mulher lá. Se ele aguentar pagar, se ele aguentar cuidar, tá tudo certo, né? Então ele não pode responder por bigamia aqui, porque lá não é crime. Se aqui for crime, né, lá não sendo crime, não tem por que o cara ser punido. Tá bom? Depois caímos aqui no concurso de pessoas. O concurso de pessoas é simplesmente nós nos organizarmos para cometer um crime. Se a gente iniciar a execução,
Nós vamos ter uma pena com a agravante de termos praticado o crime em concurso de pessoas. Agora, se nós nos organizarmos para cometer um crime e a gente não fizer nada, absolutamente nada, a gente não fez nada, tá? Certeza, Fel? Sim. Se nós nos organizarmos para cometer um único crime e a gente não iniciar a execução, a gente não praticou crime algum, mesmo se a polícia nos pegar. Vamos nos organizar aqui para vender droga na festa X. Aí, um crime só? É. Ah, então, por isso descobriu a gente? Não pode ser preso. Tá bom? Porque, Fel, porque o único crime, tá? O único crime não caracteriza a associação criminosa para o tráfico, nem a associação criminosa, nem organização criminosa. O único crime não. Agora, se nós nos organizarmos para cometer vários crimes, aí sim, aí você vai ter, se for pego sem vender droga, já é crime, de associação criminosa para o tráfico. Tá bom, gente? Beleza? Simples e fácil. Estávamos comentando aqui sobre o autor e coautor e o partícipe, autor imediato e autor imediato. O que que é isso, gente? O autor e o coautor é a mesma coisa. Eu e você quer matar alguém, a gente um segura, o outro mata. Beleza. Tanto faz quem que vai ser o quê, que os dois autores e coautores. O que que é o autor imediato? O autor imediato é aquele cara que não colocou a mão na massa, mas ele organiza o sistema, ele tem o domínio do fato. Tipo o chefe de uma facção criminosa. Às vezes ele não matou fulano, não matou Beltrano, mas alguém matou e foi ordem dele. Ele domina o fato. Assim como também em situações de corrupção. Às vezes fulano não fez exatamente tal coisa, mas ele que ordenou e coordenou os fatos. Esse é o autor imediato. O autor imediato, se ele mandar você roubar um banco, por exemplo, se não você mata, né? Tipo assim, eu mandei você roubar o banco. Se você não roubar, eu mato seu filho. Eu sou o autor imediato do crime de roubo que você cometeu. E você vai ter o benefício da excludente da culpabilidade pela coação moral irresistível. Você será absolvido também. Absolvição própria, tá? Para ali em cima não ficar confuso ali em cima, né? Que a absolvição imprópria sempre que for excludente de culpabilidade. Não. É a absolvição própria normal, com ação moral resistível. Você é absolvido. E eu serei responsabilizado pelo quê? Pelo crime de roubo que você praticou, porque eu serei o autor imediato, e também serei responsabilizado pelo crime de tortura. Porque quando eu obrigo alguém a cometer um crime, eu também respondo por tortura. Tá bem? Nota que eu serei aí, o autor de dois crimes. O partícipe só é aquele que está por ali. Então, se eu vejo o Asdrubal correndo atrás do Bruno para matar o Bruno, e aí eu pego, coloco o pé, o Bruno tropeça, cai, o Asdrubal vai lá e mata. Eu sou partícipe do crime de homicídio. Lógico que é uma participação de menor importância, né, Marcel? Mas eu estou participando do crime, tá bom? É igual o Mula que transporta, às vezes, né, às vezes ele transporta, traz coisas específicas do país, por exemplo, do Paraguai, traz aqui para o Brasil. O que acontece? Esse ato de trazer para o Brasil, ele é um cara que está ganhando dinheirinho, né? Mas às vezes ele não está organizando todo aquela ocrim. Ele só está trazendo para o Brasil porque ele está ganhando lá 2 contos cada viagem, 1.000 contos cada viagem. Então ele traz, ele é um participante, tá? Ele não vai responder nas grandes, né, nos grandes problemas de lavagem de dinheiro, lavagem de capitais. Ele só responde pelo crime específico ali de descaminho ou contrabando, tá bom? Bom, gente, aí adentramos nas elementares do tipo. Isso aqui eu já falei no sábado de manhã, no sábado à tarde, né? Sábado de manhã, não sei, domingo de manhã. Mas reiterando, o que são as elementares do tipo? As elementares do tipo são as palavras que compõem o crime, pessoal. As elementares do crime se comunicam. O que que significa isso? Se eu ajudar com consciência e vontade uma mãe a matar o próprio filho no estado puerperal, eu respondo pelo crime, né, de infanticídio. Eu não respondo pelo crime de homicídio, tá bom? Porque são elementares. As elementares se comunicam, assim como, por exemplo, o servidor público, que ele faz parte do crime de peculato. As elementares se comunicam. Se eu souber que um servidor público está cometendo alguma coisa na administração pública, e eu vier ajudá-lo, responderei por peculato, assim como ele, tá bem? Agora, o que são circunstâncias subjetivas? São circunstâncias que não são elementares. O crime de subtração de coisa móvel, o crime de homicídio, matar alguém, esses crimes, eles não têm nos elementos do tipo a palavra mãe, pai, filho, cônjuge, ascendente, descendente, irmão. Essas expressões não estão nos elementares do tipo. Então, se você ajudar alguém a cometer um crime, aquelas elementares, aquelas palavras, essas circunstâncias que eu comentei, né, não se comunicam. Mãe, pai, filho, cônjuge, ascendente, descendente, irmão, isso não vai se comunicar a quem ajudou essa pessoa familiar a cometer o crime. Seja no crime de furto, seja no crime de homicídio. Tá? Então, no crime, por exemplo, de furto, se você furtar a sua mãe com a pena, com a sua mãe tendo uma idade a menor de 60 anos, e eu estiver ajudando você, eu respondo pelo crime de furto, você não responde. Porque você tem a escusa absolutória. Você nota que a tua mãe, ela não é elementar do crime de furto. Então eu te ajudei a furtar a tua mãe, só que ali não tem as elementares. Elas não estão presentes como mãe, somente como circunstância. A circunstância não se comunica subjetiva. Do mesmo jeito, se você for um reincidente, a reincidência não agrava a minha pena, só agrava a sua. Então, a reincidência é circunstância subjetiva, mãe é uma coisa subjetiva, sua. Essas circunstâncias não se comunicam a mim. Então a reincidência faz a tua pena ser maior. Mas a escusa absolutória, eventualmente, de você ter esse perdão aí, né? Você que vai ter, eu não vou ter. Beleza? Eu não terei esse benefício. Aí, gente, circunstâncias objetivas se comunicam. Circunstâncias objetivas é a arma de fogo. Tá, arma de fogo. Se eu for furtar alguém junto com você
e você leva uma arma de fogo, e eu estou vendo isso, eu vou responder por roubo também. E eu estou ferrado. Tá bem? Beleza, carinhas? Bom, depois eu falei aqui um pouco de consumidor. No caso de consumidor, eu disse que na cadeia ali, pessoal, o mercadinho, né? O fornecedor, o importador, o fabricante, o produtor, todo mundo. Se você vai comprar um negócio, todo mundo que está na cadeia de consumo responde solidariamente. Então, se você vai numa hortifruti granjeira ali comprar alguma coisinha, o cara ali do mercadinho ele vai ser responsabilizado se acontecer alguma coisa com você. Quem produziu também, todo mundo vai ser responsabilizado. É a responsabilidade solidária. Solidária é quando você coloca todo mundo no pau, certo? Todo mundo. Igual na parte de direito empresarial, que acabei não comentando aqui sobre o avalista, né? O que é o avalista? O avalista é o otário. Ele fala assim, ó, se o fulano não pagar, eu pago. Esse é o otário, o avalista, certo? Então, nota que esse caso em si é um devedor solidário também. Lá no empresarial, o avalista é devedor solidário. E lembrando, né, importante aqui, que existe aval parcial. Você pode somente avalizar parte da dívida. Eu sou somente parcialmente otário. Isso é avalizar a dívida. Diferente do que acontece, né, com o endosso. O endosso não existe endosso parcial, o endosso é integral. Você tem que passar o título de crédito inteirinho para frente, né? Você não rasga um cheque e dá um pedaço do cheque, você dá o cheque inteiro e passa ele para frente de forma inteiriça. Tá bem? Gente, solidário é melhor do que subsidiário. Também a mesma coisa acontece com a responsabilidade objetiva e a subjetiva. Tá? A responsa objetiva é mais fácil. Então, no direito do consumidor, a responsabilidade sempre é objetiva. Você só demonstra o ato dano e nexo, você não tem que demonstrar nada de dolo ou culpa. Tá bom? Responsabilidade subjetiva, isso você não vai fazer. Tá bem? É mais objetivo. Rafael, se for atividade intelectual, a atividade intelectual você tem que comprovar alguma coisa assim. Depois caímos aqui na cooperativa, né? Falamos sobre cooperativa. A cooperativa, ela tem ali os seus membros, né? Imagina que são várias pessoas que vão se ajudar. Um leva uma cadeira de dentista, o outro tem uma casa para emprestar, em vez de pagar aluguel, vai usar a casa emprestada, o outro tem um ar-condicionado, o outro tem uma matéria-prima mais barata, e aí eles conseguem todos trabalharem de forma conjunta e fazer essa cooperativa. Ninguém é empregado de ninguém, eles recebem conforme eles trabalham, a quantidade de serviço que vai fazer eles serem remunerados. Não é o cara que deu a casa, o outro que deu a cadeira, que vai ganhar mais do que aquele que só deu ali o bisturi. Não. Eles vão ganhar a depender da quantidade de trabalho que eles vão realizar. Ninguém é empregado de ninguém também. Certo? Beleza, gente? Lembrando que a sociedade, né, simples, essa cooperativa, ela é uma sociedade simples, não é sociedade empresária, e ela excepcionalmente é registrada no Registro Público de Empresas Mercantis. Diferente, por exemplo, das demais sociedades simples. Elas são registradas no Registro Civil de Pessoas Jurídicas. Tá bom? E a de advogados? É uma sociedade simples, só que é registrada no Conselho Seccional. Tá bem? Importante isso daqui, gente. Aí aqui só estava trazendo a cooperativa, né, que é de dentista, por exemplo, os maquinários, né, falei que é uma sociedade de pessoas, uma sociedade simples. As cotas são intransferíveis. O que são cotas intransferíveis? Significa que nós somos amigos, mas eu não sou amigo do seu filho. Se você vier a falecer, eu não quero que você faça parte dessa cooperativa, né? Você não, não tem como transferir a cota à parte do seu filho, né? Desculpa, ele não vai ficar sem nada, mas ele não vai fazer parte da nossa sociedade. Simples assim, tá bem? Vamos descer aqui mais um pouquinho, e aí eu estava comentando aqui sobre debentures, né, que são empréstimos que as empresas pedem para pessoas que estão por aí no mercado de ações, e isso pode ser convertido no futuro em ações. É possível que aconteça. Ela vai aumentando o capital social dela também, vai crescendo a empresa sem problema nenhum. Tá bom? Gente, basicamente foi isso o que nós falamos, só que está faltando aqui a parte, né, de trabalhista, né? Parte de trabalhista é assim, estabilidade, auxílio doença acidentária, auxílio por incapacidade temporária. Quando você se machuca em serviço. Se você ficar machucado por mais de 15 dias, quando você retornar, você não pode ser demitido por 12 meses. Tá? Essa é a estabilidade. Auxílio doença acidentária não é auxílio doença comum. Auxílio doença comum você se machuca sem estar trabalhando. O auxílio doença acidentária, pessoal, você se machuca em serviço ou no trajeto casa-trabalho, trabalho-casa, ou no horário de almoço, também é computado. Inclusive, no contrato por prazo determinado, você contratou alguém para trabalhar para você somente por 90 dias e ela se machucou, estabilidade. Se ela ficar machucada por mais de 15 dias, quando ela retornar, ela não pode ser mandada embora por 12 meses. Contrato de aprendizagem, a pessoa pode receber menos que o salário mínimo, mas tem que receber pelo menos o percentual específico ali para o salário mínimo hora. A idade de 14 a 24 anos, salvo no caso da deficiência que pode passar dessa idade. Descontos salariais, o frentista, se ele abastecer um carro e o cheque que ele pegou não for da mesma praça, a empresa ela pode ter colocado no contrato de que inculpa ele será responsabilizado pelo pagamento daquele combustível em si. Tá? Isso, no caso de culpa, pode ter previsão contratual. No caso de dolo, obviamente que não precisa de previsão contratual. Se o cara quiser quebrar a bomba de gasolina lá, você vai cobrar dele e não tem problema nenhum. Sobre prescrição, pessoal, prazo de 2 anos para entrar com a reclamação trabalhista, tá bom? Só que se eventualmente você estiver esperando uma reunião de uma comissão de conciliação prévia, não vai estar contando prazo de 2 anos, obviamente. Assim como também o acordo que você fez, né, e vai ser assinado e homologado pelo juiz também. Você não tem prazo de prescrição correndo contra você. Nós já aprendemos isso, ouvimos falar sobre isso, inclusive também no penal, também, acordo de não persecução penal,
transação penal, suspensão do processo, essas coisas impedem também impedem também a corrida da prescrição. Sobre a jornada de trabalho do advogado, pessoal, o advogado ele trabalha durante o dia, mas se for noturno, o horário noturno do advogado é diferente, não é das 22 às 5, igual os demais trabalhadores urbanos. Ele vai ser, acho que das 21 às 5, salvo o melhor juízo. O rural das 20 às 4, o da pecuária das 20 às 5, né? O é das 20 às 5, não, das 20 às 5, é das 20 às 4 da pecuária, 24, 4 pata, né? Das 20 às 4. O agricultura, 21 às 5. E o advogado também é das 21 às 5, o horário dele. Contrato de experiência por prazo determinado, direito a percepção da metade dos dias faltantes. O que é isso daqui? É, eventualmente, você contratou alguém para trabalhar 90 dias, ela trabalha 30, você manda embora. Os outros 60 que ela ia receber, ela não vai mais, porque ela não vai trabalhar, né? Mas você tem que pagar pelo menos 30 dias. A não ser que tenham, né, a cláusula assecuratória do direito recíproco. Eu acabei não falando sobre isso ontem. A cláusula assecuratória do direito recíproco, pessoal, é uma cláusula que você coloca no contrato, mesmo no contrato por prazo determinado, em que as verbas serão pagas como se fosse um contrato por prazo indeterminado. Então aí, nessa cláusula securatória de direito recíproco, pessoal, o cara que for mandado embora vai ter direito, inclusive, a FGTS, né, o Fundo Garantido por Tempo de Serviço, inclusive a multa é 40% da FGTS. Preempção, gente, 2 vezes consecutivas, essa aqui eu não vou nem contextualizar, porque a palavra consecutivo, ela é obrigatória para você, tá? Consecutivo na matéria de ética, 3 reuniões ordinárias consecutivas, o conselheiro, ele perde o mandato dele. No caso do direito constitucional, o pagamento da dívida fundada 2 vezes consecutivas não sendo realizado, intervenção federal, e aqui o arquivamento do processo pelo não comparecimento 2 vezes consecutivas também vai dar essa punição da preempção. Quando você falta na audiência, quem pode ir no seu lugar é uma pessoa de mesma profissão, não precisa ser da mesma empresa. Assim como o preposto da empresa não precisa estar e ser empregado da empresa. Ação de cumprimento, pessoal, é quando você tem uma negociação coletiva que não foi cumprida ou uma sentença normativa que não foi cumprida. Aí tem que ver o desenho certinho e, basicamente, dissídio coletivo é isso. Dissídio coletivo é necessariamente isso, tá? Um conflito coletivo, por exemplo, quem vai ficar com as contribuições do sindicato? Dissídio coletivo. E aí você faz esse dissídio coletivo no TRT, se você perder, você faz RO para o TST. E quando você perde no TRT, você não tem que esperar transitar em julgado para cumprir, né? Você pode é, fazer ação de cumprimento, independentemente da pendência do recurso ordinário da outra parte. Tá bom, gente? Foco, força e fé, farra depois de um estudo e vamos que vamos.